Olá, hoje vamos conversar com o deputado Israel Batista, essa figura jovem aqui, né, empolgada, que é professor de pré-vestibular, é professor de concurso público, né, e a gente queria que vocês o conhecessem para ver o trabalho que ele já fez para o setor dos concursos públicos. Deputado, cumprimente o nosso pessoal, por favor. Olha, é muito bom conversar com o professor Hernani e falar sobre a Lei Geral dos Concursos Públicos do DF, que é uma lei, para mim, muito importante porque serve de exemplo para todo o país e não poderia ter começado em outro lugar, né, professor? Brasília tinha que ter esse mérito. Brasília teve tanto problema que, de repente, alguma coisa começou a melhorar, começou a dar certo, né? Essa lei do concurso, ela tem uma história já longa, né? Eu me lembro que a gente está brigando por isso, já tem 8 anos procurando isso. O senhor, qual é a memória que o senhor tem dessa lei? Antes da minha eleição, em 2011, antes de assumir o mandato, a gente já tinha essa luta. Isso. Desde 2004. Todo o setor havia se mobilizado pela moralização dos concursos, para que houvesse uma lei que pudesse regulamentar a forma de realização dos certames aqui no Distrito Federal e possivelmente em todo o Brasil. Então, primeiro o deputado Chico Leite abraçou essa ideia. Eu ainda era eu era só professor naquela época. Sim. E já estava lá batendo a porta dele, o Hernani, sempre empunhando essa bandeira com muita firmeza. E ele apresentou a lei foi considerada inconstitucional por vício de iniciativa. E então a luta para que o Poder Executivo, a quem compete apresentar essa lei, apresentasse a lei à Câmara Legislativa começou, né? Foi. E agora, enfim, nós conseguimos sensibilizar o governador para que ele enviasse a lei. Nessa história, eu me lembro muito bem que a gente tinha idas e vindas, né? Sim. Então, por exemplo, quando a lei do Chico Leite foi aprovada na Câmara, todo mundo considerou uma vitória. Logo depois, derrubaram a lei. Um balde de água fria. Um balde de água fria que esfriou. Aí muda o governador. Muda o governador e fala que vai mandar uma lei e fica uma enrolação, uma dificuldade incrível para se acertar. Porque não se acertava entre o governo e a Câmara Legislativa, não havia um trabalho bem feito, né? E aí é que eu quero mostrar a vitória dele, porque ele conseguiu fazer a ponte entre o Executivo e o Legislativo. Ele conseguiu pegar o pessoal do Executivo, do Legislativo, que estava já envolvido com a lei, e manter o fogo aceso. E conseguiu mostrar para o governador a importância dessa lei. Exatamente. Então, o grande trabalho dele foi conseguir alinhar e amarrar os pontos de interesse, né, entre o Executivo e o Legislativo. Por isso, eu quero dizer que aquela lei se chamou Chico Leite, na verdade, e essa, com toda certeza, se chama Israel Batista, né? Porque o trabalho dele de conseguir juntar as forças foi fantástico. Você está de parabéns por isso, né? Obrigado. Então nós chegamos a um bom fim com essa história. Do ponto de vista prático, deputado, o concursando, a pessoa que vai fazer concurso, em que mudou? Essa lei, o que vai mudar na vida do concursando? Olha, primeiro, essa lei define que a pessoa que descumpra qualquer regra do edital seja excluída do certame sem nenhum tipo de direito. Sim. Isso é importante porque a gente precisa moralizar o concurso. Nós conseguimos também a aprovação de alguns pontos fundamentais que garantem um intervalo mínimo de 90 dias entre a publicação do edital e a realização da prova. Isso é fantástico, gente. A gente não estava conseguindo esse prazo. Exatamente. Inclusive, na outra lei que foi aprovada, até a do Chico Leite, eram 60 dias e ainda tinha exceção. Se houvesse exceção, não precisava dar os 60 dias, né? Essa que está sendo agora, que o governador vai assinar,
são 90 dias entre o edital e a prova, e não tem exceção, não é isso? Sim, nesse ponto aí a gente tem que lembrar da nossa estratégia. Sim. E contar a estratégia também, porque Sim. nos debates que nós fizemos lá no meu gabinete, o professor Hernani participou, nós pensamos que se a gente apresentasse 90 dias, o governo ia conseguir baixar para 60, não é? Então nós decidimos firmar em 120 dias. E colocar o bode na sala, como dizem na política. Isso, né? exatamente. E isso foi muito bom porque o governo não podia recuar tanto assim. Então ele recuou 30 dias e ficou no prazo que nós queríamos. E também houve um trabalho de sensibilização do Poder Executivo. Houve um convencimento do governador Agnello que permitiu isso. Com certeza. Agora tem uma outra conquista, professor Hernani, que eu acho que também ajuda muito o cidadão. A lei garante a nomeação do candidato aprovado e a lei garante um cronograma de nomeações publicado no edital. Garante também o fim definitivo daquele cadastro reserva. Então agora tudo tem que estar num cronograma, porque a angústia dos concursandos é que eles fazem um concurso, são aprovados e não têm ideia de quando serão chamados. Pois é, então veja só, o cadastro de reserva. O Estado não precisava abrir nenhuma vaga, dizia que estava abrindo para cadastro de reserva. Então, poderia ter milhares de candidatos e depois não contratar ninguém. Exatamente, né? Isso virava um caça-níquel. Pois é, então, de repente, tirar o cadastro de reserva foi excelente. A outra coisa que o deputado está mostrando, que é muito importante, é que existe uma garantia de nomeação. Então, se o concurso é para 300 vagas, os 300 melhores candidatos serão obrigatoriamente contratados dentro do prazo do concurso. Isso a lei está garantindo. E o melhor é que agora o edital deve estabelecer um cronograma de nomeações. Ou seja, você sabendo a sua posição, a sua colocação no concurso, você sabe quando você será nomeado. O que acontece? O candidato perde a oportunidade de fazer mais concurso e o Estado perde a capacidade de selecionar mais gente melhor. Porque se eu posso fazer os dois concursos, eu vou aumentar o número da competição. Então, o que acontece? Para o Estado é melhor, ele vai selecionar gente mais preparada. E para o candidato é melhor porque ele vai ter mais oportunidade na vida. Né? Isso eu achei fantástico. Eu não acreditava que o Estado ia se comprometer com isso. Então foi muito positivo, porque o que o governador está acenando e vocês estão acenando como deputados, né? Nós queremos que a administração seja organizada. Exatamente. A administração tem que ser organizada e saber prever, não é isso? Então isso é um grande passo, né, que foi conquistado aqui no Distrito Federal. Nesse sentido, aceitar essas emendas e aceitar a inclusão desses pontos na legislação do concurso demonstra um comprometimento do Distrito Federal com a gestão pública. Isso é uma questão de gestão, porque o Estado precisa prever, o Estado precisa planejar. Ele tem que saber quantos servidores ele vai precisar no ano que vem, quantos vão se aposentar, quantos estarão de licença. E hoje em dia isso não é feito. Agora, a lei do concurso, professor Hernani, ela é muito boa porque ela força o Estado a se planejar. Ela induz ao planejamento, porque se o gestor quer obedecer à lei, ele tem que obedecer, porque a lei, ele vai ter que se planejar. Então, é uma lei que beneficia em todos os aspectos a cidade de Brasília. Quer dizer, na realidade, essa lei está trazendo muitas vantagens. É importante depois você conhecer a lei, né? Por quê? Porque são 190 pontos, né, que foram discutidos e foram colocados ali. Exatamente. Né? E ela programa desde o início do planejamento do edital até a contratação, né? Criando regras para contratação, etc. Então, o que mais o senhor acha que deveria... Eu tenho que pontuar ainda uma conquista importante. O que a lei determinou também? Isso para a gente foi uma grande conquista, viu, Hernani? Sim. O concurso público se inicia com o ato administrativo de pedido do concurso público. Sim. Então, quando aquele órgão público pede para que haja concurso,
que se inicia o ato administrativo, o início desse ato administrativo tem que estar publicado no Diário Oficial do DF. Sim. Isso quer dizer que aquele prazo de 90 dias entre o edital e a prova é muito mais que 90 dias para aqueles que ficam atentos ao Diário Oficial. Exatamente. Né? Então você já sabe que há a expectativa do concurso, porque o processo do concurso público se iniciará oficialmente com o ato administrativo de pedir o concurso público, que deve estar no Diário Oficial. Isso foi, para mim, uma grande conquista. Então, ao invés de simples 90 dias para estudar, você pode ter muito mais se você ficar atento. Se você ficar atento, exatamente. Existem matérias, disciplinas que são afetas a todos os concursos, os direitos, por exemplo. Né? Quase todo concurso tem. Então, você já pode começar a estudar o que sempre cai. Né? Todos aqueles... Uma outra coisa interessante que foi aprovada nessa lei é o problema da nomenclatura. Porque, por exemplo, ali se diz que ou se determina uma bibliografia básica na qual o concurso se apoia, ou então deve-se usar a terminologia mais usada no território nacional. Sim. Não é isso? Não foi aprovado? Exatamente. Pois é, isso é muito importante, porque padroniza o ensino. Exatamente. Né? Aliás, o Ministério da Educação está há algumas décadas, né, permitindo que a educação brasileira não tenha orientação. Como professor de português, eu posso mostrar um caso. No Brasil inteiro, a pessoa estuda este, né, como um pronome demonstrativo. Sim. Um pronome demonstrativo. Em algumas teorias, né, o sujeito vai fazer um concurso, por exemplo, pelo CESP, e em vez de pronome demonstrativo, pode aparecer o nome de elemento de coesão, né, elemento de coesão anafórica. É muito complicado. Ora, elemento de coesão anafórica e pronome demonstrativo são duas coisas absolutamente... Os nomes são absolutamente diferentes, mas são a mesma coisa. Então, na realidade, o aluno que está estudando no Brasil inteiro, ele estuda como pronome demonstrativo. O aluno que estuda aqui perto da UNB, estuda como elemento anafórico ou catafórico, etc. Então, isso é igualdade? Isso é proporcional à exclusão. Isso é exclusão. Exatamente. Não se está dando igualdade aos candidatos. E essa lei do concurso trouxe isso. Ou se determina qual é a bibliografia a ser usada, né? E isso é meio arriscado. Sim. Né? Ou então tem que se usar a nomenclatura mais difundida no território nacional, para poder dar igualdade de condições. Agora, compete ao Ministério da Educação definir oficialmente qual é a terminologia a ser adotada até o final do segundo grau. Exatamente. Então, no segundo grau, todas as escolas do país devem usar uma só terminologia. E o concurso público tem que se basear nessa terminologia. Aí sim nós estamos dando a mesma oportunidade a todos os brasileiros. Igualdade de condições. Não é isso? Mesmo. Pois é, então é um outro caso muito, muito interessante, né? Tem tanta coisa boa nessa lei. Tem muita coisa, né, são 70 artigos, com mais 18 emendas aprovadas. Pois então, é. É realmente dessas emendas aprovadas, o senhor se lembra de mais alguma que o senhor achou interessante? As que eu citei fundamentais foram essas. Sim, o cronograma, que é uma emenda minha, cronograma de nomeação. Isso é importante. Que é fundamental. A não realização de provas para órgãos diferentes no mesmo dia. Isso. O candidato aprovado, candidato nomeado e os 90 dias entre o edital e a prova. Essas são as emendas que eu digo que são mais sensíveis, né? São emendas que realmente afetam o dia a dia do concursando. Isso. E outra coisa, se o recurso não for, o candidato não concorda com uma resposta, aí ele entra com o recurso. Sim. Se não me engano, na lei,
tem um instrumento que diz que para o recurso não ser aceito, ele tem que, a não aceitação tem que ser justificada. Tem que ser justificada, mas também... Isso é importante. A lei estabelece um prazo de 10 dias para a interposição de recurso. Olha só, já E a lei exclui a possibilidade de limitar o número de linhas para a elaboração do recurso. Ou seja, o recurso pode ter o tamanho que for necessário ao recurso. Então são vantagens que o candidato está tendo aí, né? Pois bem, então tem tanta coisa boa nessa lei que agora a gente tem que fazer uma pergunta, né? Como é que está essa lei? Nós sabemos que já foi, o governador já concordou, já foi para a Câmara, houve audiência pública, nós fomos ouvidos, você foi brilhante lá, reunindo todo mundo da casa e fazendo todo mundo votar, etc. Tá, então essa lei agora está com o governador para assinar, não é isso? Sim, tá. Exatamente. E o que vai acontecer? O que acontece? O governador já se comunicou com o meu gabinete, informou que vai sancionar a lei e que ainda não sancionou porque a lei é tão importante que ele quer fazer um ato solene de sanção. Ótimo. Então, aí é o cerimonial quem manda, né? Sim, certo. A residência oficial quem vai organizar o evento. E vai ser um coquetel, ele quer chamar todo mundo, quer chamar autoridades do governo federal também para se mirarem nesse exemplo da lei, para que se inspirem, porque o Brasil todo precisa de uma lei como essa, não é só o DF. Com certeza, né? Então, na verdade, a empolgação do governador é que está atrasando a sanção, porque ele não quer fazer uma simples sanção de despacho cotidiano. Entendi. Ele quer fazer uma sanção solene. E na realidade precisa mesmo, porque nós temos que pegar essa lei como uma bandeira. Exatamente. O Distrito Federal está dando para nós uma bandeira para a gente pedir e exigir uma lei federal para que todos os estados brasileiros e municípios, né, sigam, né, os parâmetros do que foi colocado aqui, né, evidentemente adaptados à realidade nacional agora, né? Mas é muito importante isso. E você, né, acompanhe, fica acompanhando o que está acontecendo para você também poder se mobilizar. Aliás, eu quero dizer para vocês que tem o site da ANPAC, né, www.ampac.org.br, para você assinar lá um abaixo-assinado, né, que é Concurso Público Quero Lei. Entra no site da ANPAC e assine esse abaixo-assinado. Porque nós conseguimos essa lei do Distrito Federal. Agora nós precisamos de uma lei federal e você precisa nos ajudar nisso. Algumas coisas nós não conseguimos nessa lei. É verdade. Tá? Então, por exemplo, eu me lembro de ter sugerido um dispositivo que dissesse o seguinte: a banca que analisa os recursos, né, a banca recursal, não pode ser a banca que elaborou as questões. E a gente não conseguiu a aprovação desse item. Mas é um item que nós estamos guardando. Na realidade, a luta não acabou, né? Exatamente. Essa lei vai ser aprovada do jeito que está, etc. Mas nós já temos o compromisso do deputado Israel de no momento oportuno, apresentar alterações nessa lei, né? Do que a gente... Porque tudo tem que estar seguindo a evolução. Não é verdade? Então, um dos pontos é esse. Mas eu acho que nem merece a gente falar dos pontos que não foram conquistados, porque são tantos que foram conquistados. Exatamente. Que agora nós temos que sorrir e agradecer por isso. Né? E guardar esses pontos na manga, como o senhor falou, porque o mandato continua e a gente continua tendo a interlocução privilegiada com os pares, com os deputados, com o setor e com o governo. Com certeza. Né? E aí... Eu acredito no convencimento. Isso é democracia. Né? A democracia é esse debate, o que dá para fazer agora, o que não dá, o que a gente segura um pouquinho. Sim. Mas a lei saiu muito boa. A lei serve de exemplo para os outros estados e servirá de exemplo para a federação, para o Brasil. Com certeza. Né? Então eu estou animado. E eu também. Bom, eu gostaria de que o deputado que trouxe essa bandeira, né, tão bem empunhada, falasse também das outras conquistas do seu mandato. O que você conseguiu, que eu estou sabendo que é muita coisa, mas pelo menos você cita
3 coisas importantes que você conseguiu no seu mandato. Porque se for muita coisa, é outro programa. Tem muita coisa realmente, porque é um mandato bem dinâmico, mas eu pontuaria o primeiro a lançar o projeto de lei de fim do 14º e 15º salário. Lancei, o meu bloco imediatamente aderiu, deputado Joey Vale, Cláudio Abrantes, deputada Luzia de Paula, e nós lançamos a lei do ficha limpa para o Executivo, e a ideia também pegou de um jeito que logo a mesa diretora da casa assumiu a ideia e colocou para votar. Então, se um deputado que não mexe com recursos desse tamanho tem que ter ficha limpa, que o gestor público do Executivo também tenha. Isso é importantíssimo, é um outro exemplo também para os outros estados. Exatamente. Isso também é coisa para se levar para o governo federal, se criar uma lei federal. Exatamente, é preciso fazer com urgência. E uma lei que eu gostei muito, que foi uma ampliação imensa de direito, né? Nós tínhamos em Brasília o programa Nota Legal. Quem tem casa e carro, coloca o CPF na nota, né? Todo brasileiro está acostumado com isso, e recebe benefícios em créditos, né? Você tem abatimento no seu IPVA e no seu IPTU. Toda vez que pedirem o seu CPF, você dê o seu CPF na nota, porque você vai poder receber isso numa conta bancária que você indicar. E fiquei feliz porque nessa semana o novo secretário de Fazenda já entrou em contato comigo e disse: olha, Israel, nós estamos regulamentando a lei do Nota Mais Que Legal, porque em janeiro ela tem que estar funcionando. Então eu quero que vocês, né, conheçam, né, já viram o professor Israel Batista, deputado do Distrito Federal. O senhor quer dar o seu site para que as pessoas entrem em contato ou conheçam os seus trabalhos e tal? Acho que seria um bom momento, né? Olha, boa ideia falar sobre isso, porque eu estou lançando um novo site, que é www.profisrael.com.br. É o site antigo, totalmente reformulado para cumprir todos os requisitos de transparência do mandato. Absolutamente tudo que eu faço está nesse site. E, além disso, as minhas aulas de história também, as videoaulas, né, que são aulas muito divertidas, cada uma com 10 minutinhos, sobre todos os temas, desde a Grécia Antiga. Né? Então, o site vai ser um site muito interessante. E também é um site interativo. Né? A ideia central do site é a transparência. Que todo mundo possa ver o que está sendo feito, possa sugerir, criticar e, se tiver com raiva, me xingar também. Porque é isso que é a democracia. Com certeza. Tem o Facebook também, que é Israel Batista ou Professor Israel. Tá. Então, pessoal, eu quero, deputado, agradecer a sua vinda aqui. Que agradeço. Deixar bem claro, né, o apoio que a gente tem e a admiração que a gente tem pelo seu trabalho, né, e quero que o senhor se despeça, né, do nosso assistente lá. Eu agradeço a vocês e o deputado está com a última palavra. Professor Hernani, muito obrigado. Estou muito feliz por produzir uma lei importante para a sociedade. Obrigado. Muito obrigado a todos. No quadro Direito do Candidato de hoje, vamos falar sobre a escolha das bancas organizadoras. Para um órgão contratar uma banca organizadora para fazer o concurso, tem que fazer isso através de uma licitação pública. Senão fica parecendo que há proteção para essa banca. E se existe proteção, existe conluio. E isso coloca o candidato, né, inseguro. Segundo, a banca tem que ter profissionais com experiência comprovada em concursos bem-sucedidos. E terceiro, ela tem que ter capital ou seguro para garantir eventuais prejuízos aos candidatos. Aí sim, o candidato vai para a prova com tranquilidade. Se você quer que haja parâmetros para a escolha das bancas examinadoras, participe do abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei, promovido pela Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. Acesse www.ampac.org.br. Assine o Concurso Público Quero Lei e o divulgue. Participe
e conscientize quem está perto de você. No quadro Acordar Melhor de hoje, nós vamos tratar das contradições de princípios do acordo ortográfico. Se você prestar atenção, a palavra ação se escrevia com C e C cedilha. Quando ela passou a ser pronunciada só ação, perdeu um dos Cs. Acto passou a ser pronunciada ato, aí ela perdeu o C. Óptimo passou a ser pronunciado ótimo, aí perdeu o P. Então as consoantes não pronunciadas não são escritas. No entanto, olha lá, humus, a gente não pronuncia esse H, e ele está escrito. Isso é uma contradição. Herbívoro é uma outra contradição, porque a gente não pronuncia esse H. Não é? Então, na realidade, o que você tem que ver? Precisa ter regra mais lógica. Ou a gente escreve as consoantes não pronunciadas ou não se escreve. Agora veja só, dentro da regra do hífen, eu tenho extra mais humano. Nós vamos escrever extra-humano com hífen. Des mais humano. Se escreve desumano sem hífen e sem o H. Veja só, em extra-humano, com hífen e H, está dizendo que o H é muito importante. E desumano, que é sem hífen e sem H, está dizendo que o H não tem nenhuma importância. Ora, isso é uma contradição, a gente tem que ficar decorando, né? Ou se elimina, quer dizer, qual é a solução? Ou se elimina o H, fica desumano, extra-humano, tudo sem H, ou então fica tudo com hífen. Extra-humano com H e hífen, desumano com H e hífen. Nós não podemos ficar mais decorando. Vocês concordam? Se você acha que devem ser eliminadas as contradições da ortografia, para a gente não ficar mais decorando, entre no site www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e o divulgue para todo mundo. Vamos simplificar a ortografia. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Continuando com o conceito de vogal, quantas vogais há em português? A, E, I, O, U? Não. A, E, I, O, U são letras, são 5 letras que vão representar as vogais. E quantas vogais são? 12 vogais da língua falada e da língua escrita, evidentemente. Como é que se dá isso? 7 vogais orais. A, E, I, O, U. Bode, não, pode é diferente de pôde, né? Se eu falo leste, é diferente de leste. 5 vogais nasais. An, em, in, on, Bonde é diferente de bode, né? Então eu tenho 7 vogais orais e 5 vogais nasais. As vogais nasais, a vogal nasal pode ser escrita de 3 maneiras. Com til, por exemplo, an, on. Com M, âmbar, sempre, timbre, compra, jumbo. Desde que o M venha depois da vogal, só para mostrar que ela é nasal. Com. Com N, antes, ente, 5, on e O que acontece aqui? O é apenas para dizer que o U é nasal.
Você sabe que o tio que nós usamos hoje era um N que se colocava em cima para poder mostrar que era para ler nasal? Então, o tio é apenas um N. Então, eu posso ter tio, M ou N formando vogal nasal. Reescreva as vocais que distinguem os significados dos seguintes pares. Para ser fonema, tem que distinguir significado. Então, quando eu digo, ele havia lido um lindo artigo, eu tenho um I distinguindo o significado de um IN. Lido é diferente de lindo. Por isso, as vogais são I e IN, duas vogais diferentes. Já leste as notícias do leste? Eu tenho aqui e aqui é. E, é. São duas vogais diferentes. Vede como ele vende bem. Vede tem um significado diferente de vende, porque aqui eu tenho a vogal e aqui eu tenho a vogal em nasal. O que mostra a vogal aqui? É só a letra E. E aqui é o EN, né? Lá se fabrica lã de primeira, né? Lá e lã têm significados diferentes porque A e An são fonemas diferentes, então são vogais diferentes, A e An. Ontem ele não pôde, hoje pode. O O é diferente do O como fonema porque distingue significado, e aqui eu tenho O e O.